Glória a Deus. Você pode aplaudir o nome de Jesus. Pode sentar. Deus abençoe sua vida. Graça e paz, igreja. Bom estarmos aqui nessa quarta-feira maravilhosa. Glória a Deus. Que bom que você está aqui nessa noite. Quero aproveitar e fazer um convite para sábado agora. Nós vamos ter o nosso culto, nossa reunião de casais. Então quero convidar você a estar conosco. Vai ser a partir das 20 horas aqui na igreja mesmo, no templo principal. E vai ser benção. Convide uma pessoa para estar com você nesse dia. Vai ser um momento maravilhoso. Deus tem uma palavra para o nosso casamento. Invista no seu casamento. Amém? Glória a Deus. E para todos aí, amanhã tem o professor Lucas está ali. Amanhã tem jiu-jitsu, a partir das 8 horas, né? Das 20 horas. E você está convidado a estar com a gente aqui amanhã, né? Pastor, é só homem? Não, é homem e mulher. É um esporte maravilhoso, que além de ajudar com o nosso corpo, ajuda com a mente, com a disciplina. Então quero convidar você a estar conosco, né? Às vezes você fica bravo comigo, né? E você fala assim, tem raiva de mim. É o momento. Você chega lá, Lucas, eu vim aqui, né? Ensina aí uns golpes aí que eu quero descontar tudo aquilo que o pastor me fez passar raiva. Aí você vem aqui comigo, tá bom? Mas se você me fez passar raiva também, aí eu vou descontar em você. Brincadeira à parte, eu quero convidar você a abrir a sua palavra no Evangelho de Lucas, ou melhor, Marcos, capítulo de número 8 e o verso 22, né? E eu estou vendo um rapaz ali que era bem pequenininho lá na época de Santo Antônio. Deus é bom, hein? Seja bem-vindo, viu? Éder, Deus abençoe. Casou? Então tá convidado aqui, vai ser meu convidado. Vem no sábado aqui, ó, a gente. Depois, aí você vem, viu, moço? Depois eu vou contar todos os podres dele quando ele era pequenininho assim. Glória a Deus. E aí vem um rapaz desse tamanho aí, a gente vê que o tempo está passando, né? Quem achou, diga amém. Diz assim: quando chegaram em Betsaida, algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus e lhe pediram que o tocasse. E ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. E em seguida cuspiu nos olhos do homem, pôs a mão sobre ele e perguntou: vê alguma coisa? Recuperando aos poucos a vista, o homem respondeu: vejo pessoas, mas não as enxergo claramente. Parece árvores andando. Jesus pôs a mão sobre os seus olhos mais uma vez, e a sua visão foi completamente restaurada, e ele passou a ver tudo com nitidez. E então Jesus se despediu dele e disse: ao voltar para casa, não entre para o povoado. Você pode curvar a sua cabeça? Pai, no nome de Jesus nós te damos graça por a oportunidade de estarmos aqui, de ministrarmos, ó Deus, a tua palavra, e pedimos que nessa noite, ó Deus, a tua palavra ela venha de encontro à nossa necessidade, que ela venha
falar no nosso coração, que possamos sair daqui, ó Deus, cheio da Tua presença, cheio do Teu Espírito Santo. Abençoa cada um de nós em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus, ela conta que Jesus estava chegando em um lugar chamado Betsaida. E quando Jesus estava chegando, a Bíblia diz que alguns amigos, coisa boa é você ter amigos de verdade, amigos que se preocupam com você. A palavra de Deus, ela diz em Provérbios que quem acha verdadeiramente um amigo, acha um irmão. A gente tem muitos conhecidos, mas amigo de verdade é aquele que, quando tudo não está dando certo, quando todos sumiram, quando você não tem mais nada a oferecer, essa pessoa diz: olha, eu ainda estou contigo. E esse tipo de amigos, ele é difícil a gente ter hoje. Talvez se você fechar os olhos e contar, será que nós verdadeiramente temos pelo menos uma mão de amigos que no momento de dificuldade a gente pode ligar para ele e ele vai largar tudo e vai nos ajudar? Por isso, aqueles que têm amigo, eles precisam aprender a mantê-los, a cultivar essa amizade. E a Bíblia diz que esse homem, ele estava cego. Olha como é que o texto diz: algumas pessoas trouxeram um cego até Jesus. Ou seja, assim como aquele aleijado que a Bíblia vai contar no livro de Lucas, que 4 pessoas trouxeram aquele aleijado até Jesus, esse cego também tinha amigos que se importavam com ele, que estava vendo a necessidade dele, e eles pensaram: vamos levar essa pessoa até Jesus. Isso fala muito conosco como cristão, como salvos em Jesus Cristo, porque muitas vezes nós temos amigos que passam por momentos de cegueiras espirituais, passam por momentos de dificuldade. E o que o texto ensina? Que nós devemos trazer esses amigos até Jesus. Você não precisa fazer nada, mas se o seu parente está passando por uma dificuldade, se tem alguém na sua casa passando por dificuldade, um amigo passando por dificuldade, aprenda isso, irmão. Faça um convite para ele: olha, vamos lá na igreja, lá tem um culto, e quem sabe Deus pode mudar a tua vida, Deus pode fazer um milagre na sua vida. Esse era o pensamento desses amigos, desse cego. Levaram ele até Jesus. A igreja, ela tem perdido esse time. A igreja, até mesmo os irmãos, eles já não confiam mais que Jesus pode fazer um milagre na vida deles, não pedem mais a oração aos irmãos da igreja. Eles não acreditam que Deus pode mudar, pode fazer um milagre. Trouxeram aquele cego até Jesus e pediram para que Jesus o tocasse. Olha, trazer a pessoa até a igreja e ficar no espírito de intercessão, dizendo: Jesus toca, Jesus salva, Jesus abençoa meu marido, Jesus abençoa a minha casa.
abençoa meu filho que está andando por um caminho que não te agrada. Essa é a responsabilidade do crente. E a Bíblia diz que Jesus, ele toma aquele cego pelas mãos e leva para fora do povoado. Ou seja, para que aquela pessoa seja, que tenha a vida transformada. Agora é para mim e para você nessa noite, para que eu e você possamos ter a nossa vida transformada, para que Jesus possa tocar na nossa vida. Nós não podemos ficar no mesmo lugar, precisamos sair daquela vida que estávamos. A palavra de Deus, ela diz que Jesus tira aquele cego do meio daquele povoado, daquele povo incrédulo, daquele povo talvez que estava impedindo aquela pessoa de chegar até Jesus. Tem amigos que te levam até Jesus para ser tocado, mas tem amigos que te afasta de Jesus. Que tipo de amizade você tem? Alguém disse que nós somos a média das 5 pessoas que nós convivemos. Se nós convivemos com amigos cheios do Espírito Santo, amigos que são apaixonados por Deus, amigos que são apaixonados pela sua palavra, nós vamos ser contagiados por esse tipo de amizade. Mas se a nossa amizade é uma amizade que nos afasta, sabe o que Jesus faz com esse cego? Antes de curar esse cego, Jesus precisa cortar alguns vínculos que aquele cego ainda tinha com o seu povoado, com a sua história, com o seu passado. A pergunta é: porque talvez você não está deslanchando, porque talvez você não está vivendo o melhor de Deus na sua vida? Será que você não está ligado ainda à coisa do passado, aquilo que aconteceu no passado, a amizade do passado, a vícios do passado? Pesquisa recente demonstraram que no meio dos cristãos ainda existe muitas pessoas viciadas em pornografia. Não só homens, mas mulheres também viciadas em pornografia, que não conseguiram se desvencilhar desse vício ainda. E no meio da igreja agora existe uma febre. Eu não estou falando de igreja nazarena, estou falando do meio do povo de Deus. Quantos estão viciados em jogos? Tigrinho, bets. Isso prende a gente e não nos deixa avançar para aquilo que Deus quer para a nossa vida. A palavra de Deus, ela diz no livro de Hebreus: deixando para trás todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, nós devemos correr para o alvo. Nós não podemos avançar se tem algo que está nos prendendo lá atrás. Quando Deus foi destruir Sodoma e Gomorra, Ele chegou para Ló e a sua família e disse: olha, vocês vão sair agora, vão correr o máximo que vocês puderem desse local que vocês estão. Talvez vocês achem que isso é bom para vocês, talvez vocês achem que estão prosperando nesse lugar, mas esse lugar é um lugar que já está condenado por Deus, é um lugar que vai ser destruído por Deus. Então olhe para frente, caminhe para frente, corra, ande o mais rápido que vocês puderem e não olhe para trás. A palavra de Deus, ela diz que no meio do caminho, a mulher de Ló, ela olha para trás e se transforma em uma estátua de sal.
porque o coração dela estava lá fora ainda. O corpo dela estava, sei lá, tem muitas pessoas que o corpo dela está dentro da igreja, mas o coração ainda está lá fora. Ei, deixa eu falar para você, Deus quer capturar o teu coração nessa noite e trazer o teu corpo inteiro, o teu coração, a tua alma, o teu espírito, e colocar em um só lugar, que é na presença dEle. É por isso que a palavra diz que Jesus leva esse rapaz e tira ele para fora do povoado. Nesse texto nós aprendemos algumas lições que eu quero compartilhar com você. Quando Jesus ele tocar em você, quando ele nos tocar, como ele tocou nesse cego, a primeira coisa que você vai entender, que você vai abandonar, é a sua cegueira espiritual. Olha o que diz o verso 22. Algumas pessoas trouxeram o cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele, e ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. O cego foi para Jesus da forma como ele estava, e a primeira coisa que Jesus fez foi pegar ele pela mão e retirar do lugar da onde ele estava. O milagre na tua vida, a transformação inteira na tua vida, ela vai acontecer somente a partir do momento em que você se desvincular de todo o teu passado, de tudo aquilo que te prende, que era do teu passado. O nosso passado é, às vezes, quando eu encontro alguns amigos da época que eu surfava em cima do trem, da época que eu fazia e acontecia, que eles começam a contar algumas histórias daquilo que eu fazia. Eu falei, eu não conheço essa pessoa, porque assim, eu não consigo entender como é que eu fazia aquele negócio, e aquilo lá não pertence mais para mim, não está mais no meu coração, não está enraizado. Por quê? Porque minha vida agora é para frente, é olhando para Jesus, o autor e consumador, e aquilo que eu fiz no passado, aquilo não me interessa, aquilo ficou no passado. Eu olho agora para frente, porque agora eu sou uma nova criatura. Deus tem um propósito na minha vida, e eu descobri que Ele tem um propósito na minha vida, e eu caminho para esse propósito. Tem gente que começa a pensar numa nostalgia daquilo que ele fazia no passado. Deus não está preocupado com o teu passado, mas Deus quer te desvincular desse passado, para que você possa atingir tudo aquilo que Ele tem para a tua vida. Quando nós temos o toque de Jesus na nossa vida, a primeira coisa que nós abandonamos é a nossa cegueira espiritual. Nós começamos a entender aquilo que Deus tem para a nossa vida, que aquilo que Deus tem para a nossa vida é maior do que aquilo que pedimos, do que aquilo que pensamos, do aquilo que imaginamos. É bem maior aquilo que Deus tem para a minha vida. Jesus Cristo disse: eis que faço nova todas as coisas. Então olhe para Jesus, esqueça do seu passado. Eu não tenho saudade do meu passado, porque eu sei que Deus tem coisas melhores para a minha vida. Tem pessoas que perdem muito tempo tentando racionalizar o sobrenatural. Jesus olha para aquele homem, Jesus toca naquele homem, Jesus vai mudar a história daquele homem. Vocês lembram daquele cego de João capítulo 9, verso 25? Depois que Jesus cura aquele cego, os fariseus começam a perguntar para aquele homem, e ele responde o seguinte: olha, eu não sei. Fala assim, como é que os fariseus começam a questionar a autoridade de Jesus, e dizendo, como é que um homem pecador pode curar um outro homem? Aí o cego responde para eles assim: olha, no capítulo 9, verso 25, eu não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa eu sei: eu era cego e agora vejo.
Quando você encontrar com Jesus, você carrega essa expressão nos seus lábios: eu era antes de Jesus e agora depois de Jesus. O cego olha para o fariseu, se ele é pecador, não sei. Eu só sei que eu era cego, mas agora eu vejo. Quando os nossos olhos se abrem para Jesus, quando Jesus toca na nossa vida e os nossos olhos espirituais se abrem, existem dois momentos na nossa vida que a gente se lembra: eu era antes de Jesus, mas agora depois de Jesus eu sou uma pessoa diferente, cheia do Espírito Santo, vivendo tudo aquilo que Deus tem para minha vida, para o meu casamento, para minha família. É uma nova história para minha vida. Aleluia. Então afirme isso, afirme para todos saberem: eu era, mas não sou mais, porque Jesus, Ele me tocou. Segunda coisa que eu aprendo nesse texto: Jesus toma aquele cego, pega ele pelas mãos, e em seguida Jesus faz algo que, você já imaginou, irmão? Jesus chega naquele cego e ele cospe na cara daquele cego. Imaginou? Vem cá, tiazinha, eu vou cuspir na sua cara para você ser curado. Eu fiquei pensando assim, é um negócio muito estranho. Não, mas Jesus ele tinha que ter feito isso para que a gente aprendesse alguma coisa. Olha o que o texto vai dizendo. Verso 23, ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Porque assim, o milagre da nossa vida só vai acontecer a partir do momento que a gente desprende, a gente sai daquele meio. Sabe, eu era aquele, se você era aquele cara que andava em baladas, que vivia numa roda de samba, bebendo, não estou falando da música, mesmo que eu não gosto da música, eu gosto de rock and roll, mas não estou falando de música, mas aquele ambiente onde as pessoas te levam para beber. Você gosta de samba, né? Gostei. Não? Ele, cada um com seu gosto. Eu gosto de rock and roll. Eu fiquei pensando, por que Jesus ele faz isso com esse cego? Ele pega o cego e ele toca no cego, ele cospe no cego, e aí ele pergunta para o cego: você está vendo alguma coisa? O cego diz: olha, eu estou vendo parcialmente. Vou continuar o texto, ó. Jesus pergunta: vê alguma coisa? O verso 24. Recuperando um pouco a vista, o homem responde: vejo pessoas, mas não enxergo claramente. Parece árvores andando. Agora eu fico perguntando assim: será que Jesus estava com pouco poder nesse dia? Porque tem momento que Jesus olha para o cidadão e fala: ó, levanta e anda. O cara levanta. Torne a ver. Falou para o Bartimeu assim, não foi? E ele viu de novo. E agora Jesus vai lá e cospe lá. E aí pergunta para o cidadão: e aí, você está vendo? Ele fala assim: ó, eu estou vendo meio que embaçado. Estou vendo meio assim que eu vejo que homens que parecem árvores. Eu não estou vendo perfeitamente. O que eu aprendo? Primeira coisa que eu vejo nesse versículo é que ele nos ensina algo profundamente espiritual, que muitas vezes existe um processo espiritual na nossa vida. Cada pessoa ela é tratada por Jesus de uma maneira diferente. Tem pessoas que levantam o braço, aceitam Jesus e naquele mesmo momento a vida dele é transformada, ele muda. Se ele bebia, ele para naquele momento. Se ele fumava, ele para de fumar naquele momento. Mas tem pessoas que ele demora mais um processo, que Deus vai trabalhando na vida dele devagarinho. Talvez seja na sua vida, é ou não é?
Deus está trabalhando de maneira devagar na sua vida, um passo de cada vez. Ele está mudando a sua história. Esse homem, esse texto, esse versículo, ele nos ensina exatamente. Ele nos ensina que existe em algum tipo de pessoas processos espirituais, estágios espirituais, que essa pessoa precisa passar para que ela possa amadurecer, para que ela possa abrir os olhos e ver realmente Jesus de uma maneira poderosa. A pessoa que está do seu lado, ela não tem a mesma medida de fé que você tem. Existe processo na nossa vida, mas uma coisa é certa: independente do nível que eu esteja, que você esteja, Deus está trabalhando na nossa vida a cada dia. E eu não vou medir a minha vida espiritual pela sua vida espiritual, mas eu vou crer que Deus a cada dia está trabalhando na minha vida de uma maneira gradual. Aleluia. Às vezes Deus nos dá revelação progressiva. Ele trabalha muitas vezes em nós em etapas, e nós temos que entender isso. Não é que ele perdeu o poder. A segunda coisa nesse versículo que eu aprendo é por que Jesus fez a cura dele em 2 processos, para mostrar a importância da persistência, que devemos persistir, irmão. Tem pessoas que o primeiro nível de dificuldade, ele para. Ele não é aquela pessoa que persiste. Ele não é aquele Jacó. Lembra do Jacó? A palavra Jacó, o nome de Jacó significava aquele que enganava, aquele que trapaceava todo mundo. Mas um dia Deus falou assim: eu vou acertar as contas com você. E teve um momento que Jacó teve que voltar para a sua nação, para a sua terra de novo, e ele ia ter um encontro com Esaú, e ia ter que resolver um problema. E aí a Bíblia diz que Jacó manda todo mundo passar, e fica só ele e Deus. Só Jacó e Deus. Esse cego foi mais ou menos isso. Jesus tira ele do povoado, ao que diz aqui lá, versículo anterior, levou para ele para fora do povoado. Aí vai ser: agora eu e você, só nós dois. Só que Jacó foi diferente. Jacó foi no encontro com Deus no vale de Jabote. E a Bíblia diz que ele ficou lutando: agora eu e o Senhor, Deus, eu só saio daqui quando o Senhor me abençoar. Jacó nos ensina de persistência, de não desistir. Só saio quando o Senhor me abençoar. Como Ana começou a chorar nos pés do Senhor, até que o céu se abriu, e ela foi abençoada com o menino Samuel. O Jacó não foi diferente. A persistência do Jacó se transformou em música. A persistência de Ana também se transformou em música, cantada pela Fernanda Brum. Dai-me filho, senão morro. E o Jacó: preciso de uma bênção e eu não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Eu só saio quando o Senhor me abençoar. E quando o Senhor não me abençoar, eu vou estar aqui clamando. A minha voz é igual taquara rachada, a Deus. Se o Senhor vai se incomodar, ou o Senhor me abençoa, vai ouvir minha voz todo dia. Todo dia. E aí Deus olha para você lá de cima e diz assim: está certinho, está igual como meu filho te ensinou. Daquela viúva que batia sempre ali naquele juiz iníquo, aquele cabeça de ovo.
Até que ele falou assim: não tema a Deus, não tema a ninguém, mesmo que cancele meu passaporte, mas eu vou atender essa mulher porque ela me insiste todo dia. Esse texto, esse versículo, ele nos mostra o valor da persistência. Não desanime se você ainda não recebeu claramente aquilo que Deus quer para a sua vida, ou aquilo que você tem para a sua vida. Deus tem milagres para você. Deus pode fazer rápido, mas Deus pode fazer num momento progressivo. Sua avó já saiu, Lucas? Saiu? Tem hora que Deus faz rápido, igual essa é sua avó, né? A avó do Lucas. Antes de ontem, a mãe dele, a Gleice, né? A Gleice pediu para a gente fazer uma visita lá no hospital, que o quadro da avó dele tinha piorado. Os médicos tinham meio que soltando a mão. Quando eu cheguei lá para visitar, a neta dela estava falando assim que o médico tinha liberado a família visitar, ou seja, estava desenganada. Aí nós fomos lá, oramos. Aí quando foi no outro dia, a mãe do Lucas mandou mensagem para mim com áudio, que a médica ia só fazer um exame e ia liberar a moça a senhora que estava desenganada. Aí eu nem perguntei para o Lucas falou: está em casa. Tem momento que Deus faz rápido, mas tem momento que Deus vai fazendo progressivamente. Por que Ele faz isso? Não sei, mas cada um de nós temos a nossa história com Deus. E a gente acha assim, quando a gente começa a ver milagre de Deus, a gente acha esse negócio tão comum. Porque se fosse algumas igrejas, o pessoal estava fazendo aquele marketing. Olha, estava lá, desenganada pelo médico, recebeu a oração do pastor, e aí ela já foi, no outro dia recebeu alta, milagre. Não, é Deus que faz o milagre, aleluia. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor Jesus. Esse texto, esse versículo, ele nos ensina persistência. Ele nos ensina a destacar que existe uma intimidade no processo, que nós precisamos ter intimidade. Jesus chama ele para ficar sozinho. Sabe, muitas vezes, irmão, quando você estiver se acordando muitas vezes durante a noite, não é para você assaltar a geladeira, geralmente é Deus te chamando. Alguém disse assim, que a geladeira ela foi construída para ser assaltada à noite, porque se não fosse, não tinha aquela lâmpadazinha quando a gente abre, né? Mas não é para isso. Quando você se sentir incomodado, é que Deus está te chamando, assim, está tirando de meio de todo mundo, porque Ele quer falar contigo, Ele quer tocar na tua vida, Ele quer fazer um milagre, aleluia. Ele quer transformar a sua vida, Ele quer um momento de intimidade. Esse texto, ele revela que nem sempre os milagres são espetaculares. Sabe, o milagre desse homem aqui não foi espetacular, igual aquele milagre que Pedro chega lá em Atos capítulo 3 e diz: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas no nome de Jesus eu tenho, levanta e anda. E aquele homem já levantou. Não foi um milagre espetacular igual o milagre de Lázaro, que Jesus disse: Lázaro, sai para fora. Mas foi um milagre. Foi um milagre que Deus fez. O que eu aprendo nesse texto? Eu aprendo que o nosso Deus é um Deus que cuida de cada um de nós. Quando Jesus tocar em você, você nunca vai se conformar com uma visão parcial.
você sempre vai querer ver aquilo que Deus tem para a tua vida. Olha o que diz o verso 8, verso 23. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor as mãos, Jesus perguntou: você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: vejo pessoas que parecem árvore andando. Ou seja, eu não quero ter uma visão parcial, eu quero enxergar tudo aquilo que Deus tem para a minha vida. Quando Deus tocar na sua vida, você nunca mais vai se conformar com a visão parcial. Você não vai querer andar, sabe, meio que cego, vendo as coisas só. Não, você vai querer enxergar de uma maneira clara aquilo que Deus tem para a sua vida. Esse homem, ele foi tocado de uma maneira poderosa por Jesus, porque Jesus queria enxergar, queria nos ensinar verdades, que para eu ser tocado por Jesus, eu tenho que sair do meio que eu estava. Sabe, a multidão muitas vezes, irmão, ela nos impede de chegar até Jesus. Aquela mulher do fluxo de sangue, quem impedia ela de chegar até Jesus era a multidão, mas a Bíblia diz que ela venceu a multidão. Ela deixou para trás a multidão, e ela disse: se eu tocar somente nas vestes de Jesus, eu serei curado. Sabe, quem olha a multidão, quem vê multidão é pastor, é o homem. Quando a gente olha aqui, a gente vê uma multidão, mas quando Deus olha lá de cima, Deus vê pessoas e conhece cada uma pelo nome. Ali está a Antônia, está o Bruno, está o Cipriano, está o Ministério de Louvor, que já está dizendo que meu tempo está acabando, está a Fabiana. Deus te conhece pelo teu nome. Por mais que você esteja no meio de uma multidão, você se destaca diante de Deus. Deus quer te tirar do meio da multidão, porque Ele quer te levar para um lugar de intimidade com Ele. Ele quer te levar para um lugar de comunhão com Ele. Eu gostaria que você ficasse em pé nessa noite. E eu não sei como é que você entrou aqui nessa noite, mas eu sei que Deus quer tirar você do meio da multidão e quer dizer: olha, meu filho, eu estou te vendo, eu vejo a tua necessidade, eu vejo aquilo que tu precisa, eu quero ter um particular contigo. Aleluia. Se essa palavra falou com você nessa noite, e você entende que Deus, que Jesus está falando contigo nessa noite, porque Ele quer abrir os teus olhos, eu quero orar por você nessa noite. Saia do seu lugar, venha rapidão, eu quero orar por você nessa noite. Se essa palavra falou contigo, aleluia. Eu preguei para ninguém, não falou com ninguém, não acredito. Ah, pastor, eu estou esperando a multidão vir. Você já imaginou se aquela mulher do fluxo de sangue esperasse a multidão ir até Jesus? Ela não tinha sido curada. Deus quer abençoar a sua vida nessa noite. Aleluia. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Vai falando com Ele aí, vai falando.
Aleluia. Grande é o Senhor, digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor, em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tudo em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. pois só tu és o Deus eterno. Sobre toda a terra e céu. Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, nós oramos neste momento pela tua igreja. Deus, que se tiver alguma coisa, ó Deus, do nosso passado que está nos prendendo, ó Deus, eu creio, ó Deus, que o Senhor quer quebrar todo laço nessa noite, Pai. Que o Senhor quer nos levar a um lugar de intimidade, a um lugar de relacionamento mais profundo, meu Pai. Eu creio, ó Deus, que o Senhor quer abrir a nossa visão, não para que eu possa enxergar, ó Deus, de uma maneira parcial, mas que eu possa enxergar de uma maneira completa, Pai. Eu sei, ó Deus, que muitas vezes o Senhor tem o tempo, as etapas para o Senhor trabalhar em nossas vidas. E nessa noite, meu Pai, eu oro, ó Deus, pela tua igreja nessa noite, Pai, para que nós possamos compreender o processo que o Senhor tem para cada um de nós, ó Deus. Pai, em nome de Cristo Jesus, ó Deus, eu oro nessa noite, ó Pai, por portas abertas. Eu oro nessa noite, ó Deus, para que o Senhor venha, meu Deus, abrir portas de empregos, ó Pai. Que o Senhor venha, meu Deus, curar. Que o Senhor venha trazer cura, meu Pai. Como a tua palavra diz, ó Deus, o Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores, Pai. E nessa noite, Pai, eu creio, ó Deus, que existe cura sendo ministrada pelo teu Espírito Santo, Pai. Eu creio que nessa noite, ó Deus, existe milagres, ó Deus, sendo ativado, ó Deus, na atmosfera espiritual, meu Pai. Eu creio que nessa noite, ó Deus, é noite, ó Deus, de milagres, é noite de glória, é noite de bênção, é noite, ó Deus, aonde o Senhor vai derramar a unção do teu Espírito Santo sobre a nossa vida, Pai. Abre os céus nessa noite, Deus. Abre os céus nessa noite, Pai. E abençoe, meu Deus, a tua igreja, Senhor. Aleluia. Levante sua mão e adore. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra.
E o louvor, Jesus. Senhor, nós te adoramos, Senhor. Nós te exaltamos nessa noite, Pai. Deus, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui nessa noite. Senhor, que o Senhor abençoe o teu povo, que eles possam ter uma quinta-feira extraordinária, Senhor, na tua presença. Que portas possam ser abertas, que milagres possam acontecer, Pai, para que o teu nome seja glorificado. E que a graça de Deus Pai, que a consolação do Espírito Santo e o amor de Jesus Cristo esteja no meu, no seu e no nosso coração. Se você crer, diga amém. Deus abençoe, vai na paz, Deus te abençoe.